Um bocadinho enquanto carrega aqui. Mal. Sim, não, ninguém está a dizer nada ainda. Portanto, ok, não se ouve nada ainda. Está bem? Ajuda-se todos a desligarem o microfone, está bem? Então vou partilhar convosco uma tela. Está bem? Nos pode ajudar a guiar neste trabalho. Vai demorar um bocadinho, mas também estão pessoas a chegar. Um bocadinho. Isto tem sempre aqui a sua... Mas hoje estamos a conseguir entrar. Estou aqui com alguma dificuldade em pôr o documento, não sei porquê. É só que... Isto há bocado deu, agora não sei porque é que não está a dar. É muita... Ok. Muito bem. Então já estão a ver? Muito bem. Então muito boa noite a todos. Nós vamos nesta noite refletir e tomar conhecimento de algumas orientações para a catequese em tempos de pandemia. Nós sabemos que iniciámos este tempo chamado de confinamento e que ele chegou, como escreveu o cardeal Tolentino, supetão. Foi uma realidade que nos apanhou todos de surpresa e fomos chamados a encontrar formas para nos adaptarmos a esta situação, tanto ao nível pessoal, familiar, laboral, como eclesial. E sabemos que se a decisão de cancelar as celebrações para preservar a saúde pública e depois aquilo que foi também a decisão durante o estado de emergência, isso não significou, da parte da catequese, uma paragem. Muitos catequistas e muitas paróquias envolveram atividades e continuaram os encontros com os seus catequizantes, crianças e adolescentes, assim um bocadinho conforme fomos capazes, mas nesta fase de desconfinamento e tendo em conta o próximo ano, parece razoável nós pelo menos falarmos um pouco sobre aquilo que podem ser orientações para o próximo ano. Dar a indicação de que este documento é um documento conjunto, preparado por várias pessoas. Particularmente temos aqui duas dioceses que trabalharam neste documento, a Diocese de Lisboa e a Diocese de Leiria Fátima, e chegámos a um consenso, tanto quanto nacional, relativamente àquilo que são algumas propostas que não são propriamente propostas normativas, no sentido de serem regras a cumprir, mas são orientações. Portanto, de alguma forma, procuramos aqui não ter regras definidas, mas orientações para aquilo que pode ser a nossa prática pastoral, tendo em conta também que nós vivemos perante o desconhecido. Não é? Tudo aquilo que estamos a dizer nesta noite pode ser útil em setembro, mas se a situação se alterar durante o ano, temos que ter presente esta realidade de nos termos que adaptar. Começamos com esta apresentação com uma frase do Papa Francisco, uma mensagem escrita para o Dia Mundial das Comunicações Sociais,
na qual o Santo Padre refere a necessidade de abrir as portas das igrejas. E nós descobrimos, neste tempo de pandemia, que abrir as portas das igrejas significou também abri-las no ambiente digital. Todas as experiências que fizemos, tudo aquilo que experimentámos, foi um tempo de redescoberta das riquezas e das potencialidades do ambiente digital. E podemos dizer que todas estas descobertas e experiências passam a fazer parte daquilo que é o nosso trabalho diário e também do nosso trabalho enquanto catequistas. E sabemos que o mundo digital é um espaço, é uma realidade também chamada a ser evangelizada. E o Evangelho tem que estar nessas estradas. O Papa Francisco, na continuidade desta afirmação, refere que estas estradas digitais são congestionadas de humanidade. O que significa isto? Que nós, quando falamos de realidade virtual, não estamos apenas a falar de tecnologia, de algoritmos, de fotografias, mas estamos a falar de pessoas, de vidas, que se movem nesses ambientes. E é aí que nós encontramos também o homem. É aí que nós encontramos a pessoa na sua situação, na sua realidade, à procura do Evangelho. Podemos dizer que muito daquilo que são as realidades digitais são os novos poços onde se sentam as mulheres e os homens samaritanos deste tempo em busca de água para matar a sua sede. E é tão importante nós tomarmos consciência disso. Qualquer realidade humana, mesmo a mais virtual, é lugar onde o homem está e onde o homem tem sede de Deus. Neste documento Orientações para a Catequese em Tempos de Pandemia, nós temos 3 tópicos essenciais que vamos desenvolver esta noite. O primeiro tópico refere-se ao ser catequista em tempos de pandemia. O segundo, a avaliação da situação e dos impactos da pandemia na paróquia, na nossa comunidade e na catequese. E o terceiro tópico refere-se à organização do próximo ano de catequese. No que diz respeito a esta questão de sermos catequistas, é essencial nós recordarmos que ser catequista é uma vocação. E que não há circunstância humana mais adversa que possa pôr em causa aquilo que é o chamamento que Deus nos fez. E particularmente quando nós trabalhamos com catequistas e temos que os motivar a renovar a sua adesão a Deus neste ministério, é essencial nós percebermos a razão de ser do ser catequista. E nós estamos, de facto, na Igreja diante de um novo mundo. O Papa Francisco fala daquilo que são processos de transformação muito rápidos. E o Diretório da Catequese, o Diretório para a Catequese, que foi publicado no mês de junho passado, refere aquilo que é uma nova etapa evangelizadora. O número 38 diz que o nosso mundo é complexo, atravessado por alterações profundas, e nós vamos sentindo naquilo que são as igrejas de antiga tradição, como a nossa, os fenómenos de afastamento da fé e da experiência eclesial. E concretamente neste tempo de pandemia, nós sentimos isso talvez de forma mais real. Que de facto o cancelamento das celebrações e agora a sua reabertura provocou uma transformação que nós ainda estamos a tentar perceber o que é que ela significou na forma das pessoas se relacionarem com a fé. Nós dizemos que o tempo tem que mudar, o tempo tem que ser diferente, a nossa vida tem que se transformar, mas de facto a relação das pessoas com a fé alterou-se. E é importante nós tomarmos consciência destas mutações, destas transformações, para podermos dar a melhor resposta
que Deus nos pede hoje naquilo que é a nossa tarefa evangelizadora. E no que diz respeito a este primeiro ponto, ser catequista, é importante recordar aquilo que o Papa disse aos catequistas no final do ano da fé. Somos catequistas por vocação, por um chamamento de Deus. E se pensamos que ser catequista é trabalhar como catequista, é fazer de catequista, isso não serve, diz o Papa. E o Papa, neste discurso, diz também que a criatividade, o tal ardor missionário, é a coluna vertebral do ser catequista. E nada, nem ninguém, diz o Papa no Evangelii Gaudium, nos roubem o ardor missionário. E nós estamos aqui não apenas para preparar tecnicamente aquilo que são os encontros de catequese do próximo ano, embora isso seja necessário, mas estamos aqui para também repensar aquilo que é a nossa missão evangelizadora e como é que nós podemos dar cumprimento neste tempo à missão, à vocação a que o Senhor nos chama. E descobrir que ser catequista é uma vocação também é essencial nós valorizarmos isso nos outros. Agradecer a cada catequista o seu sim a Deus. Agradecer particularmente o seu precioso contributo neste período de pandemia. A dedicação dos catequistas, a sua criatividade, o seu não baixar os braços é essencial. E também temos que motivar os nossos companheiros catequistas para um ano particularmente desafiante. Nós tivemos essa experiência ontem, não conseguimos reunir com a maior parte das pessoas. Mas hoje estamos aqui. Isto é um sinal de que, de facto, estamos juntos. Não é? Quando erramos, quando as coisas não correm bem, estamos cá. E é muito interessante que o Papa diz mesmo que prefere uma igreja acidentada do que uma igreja doente. E mesmo correndo o risco de ontem isto não ter corrido muito bem, mais vale a gente avançar e ter um trambolhão do que ficar sentadinhos no sofá. É essa, no fundo, a missão a que somos chamados. E neste sentido, o Papa Francisco convida toda a Igreja, a partir da Evangelii Gaudium, a uma conversão pastoral. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a conversão da nossa vida e a conversão das formas de fazer e de estar como Igreja é algo de permanente. E neste tempo nós temos então que aprender aquilo que o tempo nos diz. É uma atenção muito particular àquilo que o Papa João XXIII chamou de sinais dos tempos e que o Concílio recebeu. Quais são os sinais dos tempos? Esta é, no fundo, a pergunta que pode mover a nossa conversão pastoral. No que diz respeito ao ponto 2, avaliar o impacto da pandemia na catequese, este exercício tem que ser feito por nós. Todos, juntos, coordenação de catequese, catequistas, avaliar os impactos desta pandemia na comunidade em geral. Nas pessoas que nós conhecemos, na forma como as comunidades e as famílias vão vivendo, quais são as situações de maior carência económica e social, de que forma é que a nossa comunidade está atenta àquilo que são essas situações e vai dando resposta. Quais foram os principais impactos da situação nos nossos catequizandos, nas suas famílias, não só a nível económico, mas também a nível religioso, a nível emocional, a nível psicológico. Portanto, há toda uma série de contingências, não é? Que nos puseram todos numa situação muito própria, e é preciso nós também respeitarmos o ritmo das pessoas e o seu voltar a encontrar-se no meio desta situação toda. Em segundo lugar, avaliar o impacto da pandemia na catequese e pensar como é que a nossa catequese se adaptou, não é?
a esta situação de pandemia, o que é que nós fizemos, como é que conseguimos reagir, onde é que conseguimos chegar, onde é que não conseguimos chegar e gostaríamos de ter chegado, o que é que adquirimos e descobrimos neste tempo, as principais competências que nós, como catequistas, adquirimos, quais foram as principais dificuldades que nós sentimos, avaliar também aquilo que foram as propostas que a nível nacional foram surgindo relativamente ao catequese em nossa casa e ao CES. No fundo, ver como é que a nossa catequese esteve neste tempo. Em terceiro lugar, avaliar o impacto da pandemia naquilo que é o ritmo de cada catequizando. Ou seja, aferir o percurso de cada um naquilo que é a sua capacidade de interpretar e viver este tempo à luz da fé. Particularmente no que respeita ao percurso feito por cada catequizando no total do ano, no conjunto do ano, antes e depois da pandemia. Se calhar houve alguns catequizandos que começaram a vir mais à catequese depois da pandemia ou durante a pandemia e outros o contrário. É ser capaz de discernir como é que cada um fez caminho com Jesus, fez caminho na fé. Todas aquelas propostas que aconteceram nas famílias, tudo isso, é importante nós averiguarmos como é que cada um fez caminho na fé para podermos também decidir alguma coisa sobre a sua possibilidade de dar um passo na fé, um passo em frente. Particularmente quando falamos de sacramentos, a primeira comunhão, a primeira confissão, o batismo, o crisma. No fundo, é essencial um exercício de discernimento acerca destas realidades próprias de cada um. No que diz respeito à organização do próximo ano catequético, nós temos aquilo que são observações gerais, indicações para as celebrações, indicações logísticas e indicações para a formação de catequistas. Quando nos referimos às indicações gerais para a catequese, pensamos particularmente nos catequistas. E há 3 tópicos essenciais no documento que é essencial termos presente. Já fizemos referência a este primeiro tópico, mas é importante reforçá-lo. Motivação e flexibilidade. Somos chamados a motivar os catequistas a estarmos motivados para esta missão, mesmo que as circunstâncias exijam que o exercício deste ministério seja mais trabalhoso, mais exigente e menos produtivo, e obrigue, no fundo, a rever as formas como nós trabalhávamos até aqui, é importante nós nos motivarmos. E a motivação está a par daquilo que é a capacidade de uma certa flexibilidade. Ou seja, não sermos rígidos. O Papa disse também aos catequistas, nesse discurso no final do ano da fé, um catequista não pode ser rígido. Temos que ser firmes na proposta, temos que ser firmes no acompanhamento, no diálogo com as pessoas, firmes e acolhedores, a verdade na caridade, mas com capacidade de mudança. Motivação e flexibilidade. Em segundo lugar, valorizar o trabalho em equipa. Nenhum catequista pode ser deixado para trás neste processo. Pode haver quem não queira, mas isso é outra questão. Agora, todos os catequistas da paróquia e de cada comunidade dentro da paróquia têm que ser envolvidos nas decisões que vierem a ser tomadas. Neste sentido, é essencial trabalhar em equipa, criar equipas de trabalho, cultivar muita relação entre os catequistas e encontrar formas de o promover, a relação, a proximidade, a partilha, e chamar outros membros da comunidade para ajudar na catequese. Não só em termos de poderem ser catequistas, mas também naquilo que diz respeito a outras tarefas complementares que vão ser necessárias.
Em terceiro lugar, uma inovação formativa. Nós descobrimos, no fundo, que a formação é uma realidade essencial neste tempo e que nós somos convidados a formar-nos sempre. Vou só ver aqui, não sei o que aconteceu aqui. Que saiu a tela, não saiu. Vamos procurar pô-la outra vez. Quando falamos de inovação formativa, falamos daquilo que é a capacidade de nós nos formarmos sempre, mas também aquilo que é uma formação relacionada com não só novas formas de fazer formação, também alguma formação online, mas também aquilo que diz respeito à formação, não só na utilização dos meios tecnológicos, como é que se entra no Teams e como é que se consegue participar numa reunião, mas como é que nós podemos complementar a nossa catequese com ferramentas dinâmicas, próprias e possibilitadas pelos meios digitais. A esse propósito, nós iremos falar depois, mais tarde, sobre a formação de catequistas, mas de qualquer modo, como é que nós podemos capacitar digitalmente os catequistas? Não só como é que eles podem promover uma reunião numa plataforma, mas também como é que se podem socorrer dos meios informáticos para fazer catequese. E neste sentido, também é muito importante, e a pandemia pôs-nos isso diante dos olhos, valorizar e contar sempre que possível com as famílias. E cada paróquia deve ter um plano de formação e acompanhamento dos seus catequistas para trabalharem nestas duas linhas essenciais. Com desculpem lá, porque está aqui alguém aqui. Vocês estão a ver a tela? Agora não. Pois, não se pode admitir, porque Não. quem admite tem que ser mais cuidado, senão vai instalar. Ok? Quem está a admitir as pessoas tem que ter mais cuidado, senão perde-se aqui. Desculpem lá. Isto faz parte aqui das próprias. Portanto, estava eu a dizer que na paróquia deve haver um plano de formação de catequistas e trabalho em conjunto para desenvolver propostas de trabalho com as famílias e também ter em conta aquilo que diz respeito à inovação digital do catequista e de cada um e de cada uma que trabalha na catequese. Padre Tiago. Sim. Está a editar, mas não... Agora sim. Sim, vai sair. Só peço que quem está a admitir pessoas tenha cuidado para não parar a apresentação, se faz favor. Ok. Então, no fundo, quanto aos catequistas, motivar e ser flexível, não é? Valorizar muito o trabalho em equipa e propor um plano de formação inovador na paróquia. Quanto aos grupos, e esta parte talvez seja aquela que mais interessa ao nosso trabalho, prático, pelo menos, nós propomos 3 ideias centrais para podermos trabalhar com os grupos de catequese. A primeira é ativar a comunicação. Sermos peritos em comunicar com as pessoas. Manter ou reativar, melhorar sempre a comunicação e os meios de comunicação com os catequizandos e com as famílias. Essa também foi um dos destaques do inquérito feito aos catequistas neste tempo de pandemia. Portanto, melhorar os contactos e as formas de relação e de comunicação com as famílias. E tendo em conta aquilo que é a incógnita que temos diante de nós, é fundamental nós promovermos e divulgarmos a catequese. Encontrarmos formas práticas, formas inovadoras de promover a catequese junto daqueles que já a frequentam, junto das famílias, junto da comunidade cristã e junto daqueles que poderão vir
a participar na catequese. Isto é essencial. Está bem? Há aqui alguém que está a mexer aqui ao mesmo tempo que eu, mas pronto, ok. Depois, naquilo que diz respeito às modalidades diversas dos grupos. Nós, nestas orientações, propomos 4 modalidades de encontro. É claro que estas modalidades podem ser combinadas na paróquia, ou seja, cada paróquia não tem que seguir apenas uma modalidade, mas tendo em conta a realidade de cada grupo e de cada comunidade, assim se definirá o que é mais apropriado a cada grupo. É importante manter o ritmo semanal de encontro. Penso que este é um princípio que devemos manter e não devemos perder. Manter tanto quanto o ritmo semanal de encontro de catequese, que pode acontecer de forma presencial, como é habitual, ou era habitual antes da pandemia, alternar quinzenalmente entre encontros presenciais e encontros online, haver encontros simultaneamente presenciais e online, ou seja, em que umas crianças ou adolescentes estão na sala com o catequista e outros estão em casa, e consegue-se fazer ali um encontro simultâneo. E pode haver grupos que trabalham maioritariamente online. É claro que se há um grupo que decide trabalhar apenas com encontros online, isto não invalida que as pessoas não se juntem em determinadas circunstâncias. E tendo sempre em conta aquilo que são as possibilidades de cada momento. Podemos dizer que, no que diz respeito aos grupos, privilegia-se sempre o trabalho em pequenos grupos, tendo em conta as condições do espaço que dispomos na paróquia. Depois já vamos falar sobre isso, sobre as indicações logísticas, mas de qualquer modo é bom que cada comunidade, cada paróquia, cada catequista pense qual é a melhor forma de realizar os encontros com os seus catequizandos. Neste sentido, também é de avaliar muito aquilo que é a transição ou não de catequista. A mudança de catequista pode ajudar ou não, tendo em conta as situações, a manter a unidade e a coesão do grupo. O terceiro aspecto, referente aos grupos, diz respeito à colaboração entre a catequese e outros movimentos da paróquia que desempenhem tarefas educativas junto dos catequizandos. Particularmente quando falamos de paróquias que têm escuteiros ou que têm outros movimentos a trabalhar com os mesmos jovens, é essencial que haja um plano comum, que haja uma colaboração estreita na gestão dos espaços e das pessoas. No que diz respeito aos itinerários de fé, ou seja, ao caminho feito por cada catequizando na sua relação com Deus, com a Igreja, e portanto como é que se vai vivendo a fé e como é que cada um pode progredir ou não no caminho da fé, é essencial avaliar. Avaliar com o catequizando e, se possível, com a família, a caminhada feita por cada um ao longo do tempo de catequese. O Papa, quando falou aos bispos na última visita ad limina, falou sobre a catequese e referiu a importância de nós personalizarmos os percursos de fé. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não se avança no caminho da fé só por fazer uma celebração toda à molhada. Ou seja, que progredir no caminho da fé implica um exercício de atenção ao percurso de cada um. E nós termos bem claro o que é essencial e básico para que cada um possa dar um passo em frente na fé. Em segundo lugar, agradecer. Agradecer é um verbo importantíssimo do ponto de vista cristão e nós somos chamados a agradecer o percurso feito pelo grupo no seu conjunto, catequistas e catequizandos, ao longo do ano que passou. E particularmente agradecer como é que a catequese e em que medida a catequese ajudou a interpretar
à luz da fé, as circunstâncias do tempo de pandemia. Se lembram, a primeira catequese que foi publicada ou transmitida no programa Eclésia, logo na semana a seguir ao confinamento, chamava-se Estamos Todos no Mesmo Barco. Foi o primeiro recurso produzido a nível nacional, com a colaboração de Lisboa. Já tive a ocasião de referir isso na carta que vos escrevi. Mas de qualquer modo é uma ideia que o Papa depois vai acentuar, e muitos, estamos todos no mesmo barco. É importante interpretar esta situação juntos à luz da fé. Em terceiro lugar, discernir a necessidade de aprofundar os temas, algumas experiências que não foram feitas no ano passado, para reforçar aquilo que é a capacidade de adesão da criança e do adolescente à experiência da fé. Tudo aquilo que são experiências que têm a ver também com as celebrações. É importante, no fundo, não fazer agora uma festa só por fazer, já vamos falar sobre isso, mas que isso tenha a ver com a necessidade de garantir à criança uma experiência fundamental do ponto de vista do seu caminho de fé. No que diz respeito à admissão ao primeiro catecismo, aqui vamos retomar alguns temas que já fizemos referência. É essencial sensibilizar e divulgar a catequese. Sensibilizar para a catequese e divulgá-la. Junto dos meios que tivermos, junto das pessoas, tudo aquilo que for possível, nós devemos propor para realizar esta sensibilização e esta divulgação da catequese. Sensibilizando a comunidade para a necessidade e para a proposta da catequese como algo de importante e fundamental na vida cristã. Em segundo lugar, contactar as famílias, colaborar com os serviços de cartório no levantamento das crianças que podem vir a entrar na catequese neste ano, e envolver as famílias na organização da catequese e do esquema que adotarmos com as crianças do primeiro catecismo, potenciando sempre a missão e a vocação evangelizadora da família. No trabalho com as famílias, é essencial nós manifestarmos uma postura de proximidade e de comunicação permanente e clara. É importante dar a conhecer às famílias não só o que é que estamos a fazer para que possam vir em segurança à paróquia, mas que elas próprias vejam e experimentem isso. Ter uma atenção particular às famílias mais carenciadas e que talvez tenham menos meios, as chamadas famílias das periferias. Em muitas paróquias realizaram um importante trabalho e estão a fazê-lo neste tempo. E também a ativar, é uma expressão que aparece aí de um grupo que estamos a organizar referente à formação dos catequistas a nível digital e a sua capacitação digital, a ativar a igreja doméstica, tanto quanto for possível. Promover a catequese familiar, propor catequeses para os pais, elaborar propostas celebrativas para a vivência de liturgias familiares. Foi algo que foi muito sentido, particularmente no tempo pascal, particularmente no tríduo pascal, as propostas celebrativas para as famílias. No que diz respeito às celebrações, nós temos que seguir para a organização de uma celebração aquilo que são as orientações da Conferência Episcopal Portuguesa, tomando como referência o que se refere à celebração da Eucaristia e, particularmente, quando pensamos em festas da catequese e outras celebrações, às primeiras comunhões. Privilegiando sempre as celebrações em pequenos grupos, tendo em conta o percurso de cada catequizando e a forma como a família está envolvida no processo. Se for possível. Nem sempre é possível. Depois, ter como critério que as celebrações se realizam no tempo oportuno.
Ok? Portanto, as celebrações decorrem não quando a gente as programar no calendário, mas no tempo oportuno. Assim não se vê. Só se vê o pirilampo daqui. Não com tanta gente No que aqui. diz respeito ao sacramento da reconciliação, particularmente quando falamos das crianças que vão celebrá-lo pela primeira vez, é essencial garantir uma adequada preparação para o sacramento, um trabalho cooperativo e colaborativo entre os pais, se for possível, membros da família e os catequistas, para que favoreça na criança o desejo da conversão, o sentido de pecado e do arrependimento. E consequentemente, o desejo de ser perdoado e de receber a graça do sacramento. Privilegiar sempre aquilo que são as celebrações da palavra em pequenos grupos e que nunca as regras de segurança se sobreponham à dimensão e ao encontro com a graça de Deus que ama e salva o pecador. Que nunca a criança sinta que a regra de segurança higiênica se sobrepõe àquilo que ela está a celebrar e está a fazer. No que diz respeito à primeira comunhão, é igualmente necessária uma adequada preparação, averiguando-se que a criança manifesta fé no mistério da Santíssima Eucaristia. Uma pessoa que não manifesta fé na presença de Jesus na Eucaristia não deve dar o passo para comungar. É essencial discernir se tanto uma criança como um adolescente ou como um adulto acreditam que Jesus está realmente presente na Eucaristia e manifestam o desejo de alimentar dele. Em segundo lugar, é essencial o exercício de discernimento, discernir a situação de cada criança, ou seja, ver como é que está o seu percurso de fé e qual é a relevância que o sacramento tem no seu percurso de vida e de fé. Se calhar, para algumas crianças, é igual ao litro, desculpem a expressão, fazer a primeira comunhão ou não fazer. Depois, é essencial, neste exercício de discernimento, pensar o seguinte: se a criança não tem participado da Eucaristia e não continuará a participar, nós temos que avaliar qual é o critério a tomar em termos de poder permitir que a criança aceda a esse passo em sua iniciação cristã. Sem nunca sermos alfandegários da fé, sem nunca sermos controladores, mas termos a mínima suspeita, a boa suspeita, não é? A mínima garantia que a criança possa, no fundo, valorizar a Eucaristia como uma dimensão importante da sua vida. E no que diz respeito à celebração, valorizar a celebração em pequenos grupos, até individualmente. E nós temos que, no fundo, no mundo onde cada vez mais se fala daquilo que é a individualização dos percursos de fé, valorizar muito o caminho de cada pessoa. E por isso esta pode ser a oportunidade para repensarmos aquilo que são as grandes canseiras que nos fazem as festas da primeira comunhão e festas do crisma, com tudo o que tem de social, e integrar essa realidade é essencial, mas é importante que nós pensemos sobre a forma como costumamos celebrar a primeira comunhão e como é que este tempo nos desafia também a fazê-la de forma mais evangélica, talvez. É claro que o documento fala também da profissão de fé e do crisma. Podem ler depois algumas indicações, mas vão muito naquilo que é a possibilidade da pessoa dizer a fé a partir de si própria, da primeira pessoa. Eu creio. Não é? Todos nós temos a experiência de fazer situações da profissão de fé, em que o sacerdote pergunta se creem, e aquilo é assim mais ou menos, não é? Há um que responde e os outros vão atrás. Pronto.
No que diz respeito a indicações logísticas, salientar também 3 aspectos essenciais. Cada criança deve ter o seu próprio catecismo e a sua Bíblia na catequese. Portanto, não podemos prescindir deste material para a catequese, mesmo que ela funcione à distância ou funcione em casa. Ter presente aquilo que é uma educação para a cidadania responsável, que os adultos intervenientes na catequese, sejam familiares, sejam catequistas, sejam crianças e adolescentes, no fundo, sigam as regras básicas da convivência social. Com tudo aquilo que são as regras emanadas pelas autoridades de saúde. Portanto, isso parece algo de razoável e necessário. Também fazer algum trabalho referente aos espaços de que dispomos para realizar a catequese. É claro que todos nós desejamos que a catequese decorra de forma presencial. Todos nós desejamos que a formação de catequistas decorra de forma presencial. Todos nós desejamos que na Quaresma nós consigamos fazer um encontro de adolescentes com 100 ou 200 miúdos. Todos nós desejamos isso. Mas o tempo presente pode não indicar que é possível realizá-lo. E por isso nós temos que trabalhar em todos os cenários. Por isso é que é tão importante a tal flexibilidade, adaptação às circunstâncias. E, portanto, pensar qual é o melhor espaço para cada situação. Isto tendo em conta, nesta fase não sabemos quantas crianças vamos ter na catequese. Por isso é que é tão importante este exercício de comunicação, estabelecer uma comunicação permanente. Agora, não deixar que o mês de agosto nos distancie das pessoas, nos desligue das pessoas. Um catequista é sempre catequista e é para toda a vida. Mesmo que vocês não larguem os vossos catequizandos no 10º ano, quando eles tiverem 40 anos, quando eles os veem, o que é que dizem? Dizem, olha a minha catequista. Não é? E, portanto, é mesmo assim. Portanto, não os podemos largar. Não é? São Paulo, este propósito é muito desafiante para nós e muito inspirador, particularmente quando ele tem expressões que falam do seu cuidado pela comunidade. Não podemos agora ir de férias. Também é importante que na paróquia a catequese defina um plano de ação na saúde e na doença, podemos dizer assim, não é? No sofrimento e na alegria, não é? Como se diz nos casamentos, mas de qualquer modo que os catequistas tenham um conhecimento básico daquilo que é os procedimentos a ter em conta, não só na organização dos grupos, os circuitos, tudo isso, a utilização de espaços, casas de banho, todas essas coisas, higienização, mas também algumas indicações sobre a forma como agir no caso de alguma anomalia. Portanto, a catequese paroquial deve, no fundo, ter um plano de ação que promova a saúde de todos, e isso cabe à paróquia, no fundo, definir e dar a conhecer aos catequistas, e os catequistas também intuírem a necessidade de cumprir e seguir essas orientações básicas. Pode ser útil, do ponto de vista deste plano, que haja na catequese uma pessoa responsável por este serviço, por exemplo, não é? Depois depende muito das situações. Agora, isto já está a demorar mais tempo que aquilo que eu esperava. Espero que vocês não estejam muito cansados, tendo em conta que é só uma pessoa a falar. Agora tive aqui uma breve paragem, não sei muito bem o que é que isto dá, mas não sei o que é que aconteceu aqui. Mas vamos andando. Seguinte, quando isto estiver a dar para passar o próximo slide, nós passamos, portanto não é grave esta fase. Quando nós pensamos na organização do próximo ano catequético, de facto é bom que nós não tenhamos uma postura
de vamos ver o que é que vai acontecer. É claro que é bom estar sempre preparado para aquilo que possa vir a acontecer, não é? Mas também é importante que nós tenhamos a capacidade de programar. E programar para poder desprogramar. Faço-me entender? Programar para adaptar àquilo que são as circunstâncias que vamos ter diante de nós. Tendo em conta aquilo que é o todo da Diocese, tendo em conta aquilo que é o calendário litúrgico, nós devemos programar a catequese nos seus momentos fundamentais. O início da catequese, se há festa de Natal, se há festa de Páscoa, por aí, as celebrações. Depois não descurar que a catequese não é apenas o seguimento de um guião que está proposto, mas a catequese deve encarnar-se nas situações reais em que as pessoas vivem, e nós podemos sempre, a partir de qualquer catequese, referenciar a vida e as circunstâncias da vida. Claro que fazem isso muito bem, mas de qualquer modo propor aquilo que é a atualização da mensagem evangélica na interpretação daquilo que as pessoas estão a viver. Ok? Eu vou pedir então que já avançamos aqui. No que diz respeito à formação de catequistas, nós iremos propor a nível do setor da catequese formações fundamentais, não é? Daquilo que são os cursos habituais, o curso de iniciação, o curso geral. O facto de algumas formações poderem ser em regime online pode favorecer que alguns catequistas possam participar mais, né? Tendo em conta que durante o inverno é muito difícil sair de casa e estar numa sessão assim sentado no sofá à lareira, até podemos passar pelas brasas, não vem mal nenhum ao mundo, mas pode ser uma oportunidade. Mas nós, a nível daquilo que é a particularidade deste tempo, vamos propor uma formação em setembro de alguma capacitação digital. Particularmente tendo em conta um aspecto que os catequistas referiram no inquérito que nós fizemos, que era, no fundo, como é que nós podemos interagir com um grupo online, numa plataforma, que não seja somente uma comunicação unidirecional. E como é que nós podemos utilizar, então, certas ferramentas digitais para dinamizar a catequese, o trabalho com as famílias, a continuidade na catequese durante a semana. Iremos também, neste sentido, propor ao longo do ano uma formação online por catecismo. Portanto, vai haver um catequista da nossa diocese, que é uma espécie de catequista dos catequistas, podemos dizer assim, que vai trimestralmente falar com os catequistas sobre programação do trimestre. O primeiro catecismo, o segundo, e vai dando sugestões também para a catequese nesta adaptação à realidade digital. Também iremos insistir muito naquilo que é a formação para a catequese familiar envolvendo os pais. Pais, familiares, avós, alguém que de alguma forma se responsabiliza pela criança, particularmente na primeira etapa da catequese, o primeiro ao terceiro, primeiro, segundo, terceiro, depois conforme as circunstâncias, mas iremos também apostar naquilo que é a catequese familiar, que algumas paróquias trabalham já, mas é importante sempre reforçar esta relação entre catequese e família. Podemos avançar com o slide. Ok, já estamos aqui a avançar. Quando pensamos na catequese familiar, nós temos um esquema tradicional de catequese familiar que envolve o catequista das crianças, as famílias e um catequista ou animador dos pais, ou pode ser um casal. Neste sentido, eu penso que nós podemos aproveitar aquilo que são algumas aquisições deste tempo de pandemia para propormos um esquema de catequese familiar mais simples. Ou seja, em que as crianças têm encontros presenciais quinzenais na paróquia. Pode ser uma opção a seguir, mas nós vamos trabalhá-la um bocadinho melhor. Mas, no fundo, a criança reúne com o catequista
quinzenalmente, e depois na outra semana reúnem em casa. Isto para pensar naquilo que é um esquema de catequese familiar, tendo em conta pequenos grupos e espaços reduzidos que nós tenhamos. Neste sentido, as famílias reúnem com o catequista de 15 em 15 dias para preparar a catequese dos filhos. Agora, porque é que nós fazemos disto em 3 pontos? Não é? 1, 2, 3, isto ser só um catequista. Porque, de facto, se forem pequenos grupos, nós temos uma parte do grupo a reunir na mesma semana, uma parte reúne na paróquia com o catequista, se for presencial, e outra parte reúne com os pais em casa. Este não é o esquema tradicional da catequese familiar. Mas nós penso que podemos ir por aqui, tendo em conta aquilo que é a necessidade de ter grupos mais pequenos e de gerir os nossos espaços. O catequista, no fundo, pode ser o mesmo, o que trabalha com as crianças e aquele que trabalha com os pais. Porque o encontro de pais pode ser um encontro online, não é? Até na paróquia, imaginemos que adotamos este sistema e os catequistas do primeiro ano vão rodando no trabalho com os pais, por exemplo, ou fazem uma equipa de trabalho e há 1 ou 2 que fica responsável por trabalhar com os pais. Portanto, de alguma forma, é possível nós irmos por aqui, depois devemos de falar e apresentar melhor um bocadinho esta proposta. Então, muito obrigado pela vossa atenção. Tenho dito da minha parte, está bem? Agora, vou parar a apresentação. A hora já vai longa. Se alguém adormeceu, penso que não há problema, não é? Tendo em conta que estamos no sofá, mas também com o calor que está, acho que ninguém teve assim muita... Só tiveram necessidade foi de se refrescar. Bom. Então, nós vamos agora... vamos parar a gravação, está bem? Para depois termos um tempo de conversa, se alguém pôs alguma questão. Eu peço que todos os que estão aqui à minha frente, no fundo, digam olá com a mãozinha, para se despedir de quem vai ver a gravação, está bem? Mas com a mãozinha digital ou com a mãozinha séria não tem problema. Tá bom? Muito obrigado. Vamos parar a gravação. Ok. A gravação está a ser guardada e foi interrompida. Agora podemos estar à vontade.